Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui do Paroquiano Virtual, hoje nós vamos dar início agora à nossa aula de catecismo. Para quem não sabe, toda segunda-feira eu dou aula de catecismo aqui no YouTube e também no Instagram. Caso não dê certo no Instagram, sempre certamente no YouTube, tá bom? Então, se você não me segue, gostaria de fazer um curso gratuito de catecismo aqui no YouTube comigo, então basta me seguir e você será notificado. Então, ativa também as notificações, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje, para a gente não perder tempo, é Deus Pai. Deus é Pai. Acho que é um tema muito bonito, muito importante, um ponto importante da nossa fé, crermos que Deus é Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Nas aulas passadas, nós falamos sobre a importância de estudar o catecismo, falamos sobre a importância da fé, o quanto é importante nós crermos o que significa a doutrina e como nós podemos saber qual é a verdadeira doutrina. Isso foi dito na aula de ontem, né, da semana passada. Caso você tenha perdido, tem uma playlist aqui no YouTube com todas as aulas de catecismo. Você pode assistir todas do começo, tá bom? Eu vou pedir a minha equipe para colocar depois na descrição também o link da playlist, tá bom? Então vamos lá. Nós vimos na aula passada que o credo, a nossa profissão de fé, se divide em 12 artigos, 12 frases, 12 pontos para a gente decorar. Todos nós sabemos o credo de cor, porque nós o rezamos na missa todos os domingos e nas festas mais solenes, né? Então nós sabemos decorado os 12 artigos do credo. Então, o primeiro artigo do símbolo do credo é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então nós vamos estudar sobre isso, né? Então, primeira coisa que nós devemos saber, então nós cristãos, nós católicos, nós cremos em um só Deus. Então, quantos deuses há? Um só. Então é falso e cuidado, é uma grave heresia, um grave erro dizer que nós acreditamos em 3 deuses, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, existe apenas um Deus. E esse único Deus, única majestade, única divindade, ele é também 3 pessoas totalmente distintas. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Não são modalidades diferentes, não são nomes diferentes, mas são pessoas realmente distintas. E nós devemos crer absolutamente nessa verdade. Não é uma verdade que a gente possa explicar com palavras humanas, porque é um mistério de Deus mesmo. Está muito acima, infinitamente acima da nossa capacidade. Obviamente, porque se estivesse dentro da nossa capacidade, então seria uma verdade, um mistério do tamanho do homem. Para caber dentro da cabeça do homem, tinha que ser do tamanho do homem. E obviamente que é um mistério divino, então está infinitamente acima da nossa capacidade. Porém, a nossa razão consegue compreender, assimilar estas coisas. Existe um modo catequético de ensinar as crianças, e eu convido os pais, né, se você quiser fazer esse modo catequético de ensinar a Santíssima Trindade às crianças, talvez sirva para você também. Quer saber como é que é? Então, só para você entender, a nossa aula de catequese, o nosso curso de catecismo aqui é para adultos, mas obviamente que serve para as crianças, serve para os jovens, serve para os adolescentes. Então, principalmente você que é pai, você que é mãe, você que é catequista, você pode aprender aqui comigo e transmitir para os seus adolescentes, para os seus filhos, tá bom? Lembrando, caso você não me siga ainda, aperte aqui no botão de seguir. Eu tenho certeza que terá muitas coisas valiosas para você, tá bom? E, por favor, deixa aí o seu like, porque ajuda o próprio YouTube, as próprias redes sociais a divulgarem a nossa live, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só... A live está sendo transmitida também
pelo Instagram. Então, queria dar assim também um abraço, boas-vindas aos nossos paroquianos virtuais que estão também no Instagram, tá? Então, vamos lá. O que é que eu ia falar? Eu ia falar o exemplo para as crianças, né? Então, pega 3 velas iguais. 3 velas iguais, do mesmo tamanho, da mesma cor. E acende as 3 velas. Então, quando você acende as 3 velas, você vai ter 3 chamas iguais. E são totalmente diferentes, são 3 chamas diferentes, mas iguais. Mas quando você junta as 3 chamas, vai dar uma única chama igual também. Entendeu? Então, essa é uma maneira didática, catequética, da gente mostrar para as crianças. E acho que serve para a gente também, né? Então, pega 3 velas, acende as 3 velas, iguais, da mesma cor, do mesmo tamanho, 3 chamas diferentes. E quando você junta, bota as 3 velas juntinhas, né? Junta assim os pavios, né? No mesmo lugar, vai dar uma única chama também, de mesmo tamanho. Então, essa é um símbolo, né? Uma maneira da gente conseguir assim contemplar, mas de forma muito simples, a distinção das 3 pessoas divinas e ao mesmo tempo a unidade. É um só Deus, uma só divindade, mas em 3 pessoas totalmente distintas, tá bom? Então vamos lá. A idade me obriga a usar óculos de vez em quando. Então vamos lá. Por que que nós sabemos que Deus existe? Essa é a primeira pergunta que nós vamos encontrar no Catecismo de São Pio X. Lembrando o que eu falei na primeira aula, eu não vou usar apenas um catecismo, vou usar vários catecismos. O Catecismo de São Pio X, o Catecismo do Concílio de Trento, o Catecismo da Igreja Católica, aquele amarelinho, o Compêndio do Catecismo também, esse aqui, não sei se você está vendo direitinho. Então, vou usar vários textos de catecismo para fazer aqui um resumo para vocês, tá bom? Então, São Pio X diz que nós sabemos que Deus existe porque a nossa razão nolo demonstra e a nossa fé nolo confirma. Então, é racional, é adequado à nossa mente saber que Deus existe. Inclusive, os filósofos, os homens inteligentes do passado, antes de Cristo, intuíram a existência de uma divindade. Eu tinha um professor que ele dizia, Aristóteles está no céu. Por quê? Não que ele tenha visto a Cristo ou que ele tenha sido batizado, porque ele nasceu 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, não sei exatamente. Mas porque pela razão, pela busca da verdade, pela investigação da verdade, ele conseguiu intuir, Aristóteles, Platão, esses grandes filósofos, da existência de um único Deus, né? Então, se Deus o salvou por isso ou não, isso aí fica no julgamento divino. Mas é verdade. Então, pela luz da razão, os homens acabam por chegar ao conhecimento de que existe uma divindade. Inclusive, falei isso na aula passada, não existe nenhum povo, em nenhum momento da história, nenhuma cultura ateia. Essa história, essa modinha atual do ateísmo, são de grupos. Mas não existe a cultura até. Querem impor esta cultura, né, através de várias, da negação da catolicidade, a negação do cristianismo, né, da nossa fé cristã. Mas é interessante que, preste atenção que eu vou falar, na medida em que as ideologias, né, o que gira aqui no mundo hoje em dia, né, tenta atacar o cristianismo, negar a fé, espontaneamente as pessoas começam a buscar superstições muito mais absurdas né, em comparação ao que seria a verdadeira fé. Então, vou dar um exemplo aqui. Você já deve ter visto isso por aí. Então, a pessoa não acredita mais em Deus, quer mudar a Bíblia. Não, a Bíblia é machista, a Bíblia é não sei o que, é violenta, começa a xingar a Bíblia, os cristãos têm que mudar. Mas essa mesma pessoa acredita em gnomos, em fadas, né? É muito engraçado. Eu estou falando da Xuxa mesmo, eu estou lembrando dela, mas pode ser como um exemplo de pessoa mundana. Mas você pode ver por aí essas modinhas de cristais. Pessoal, bota cristal para energizar as forças do cosmos, do universo. Quer dizer, o homem não aguenta ser ateu. Você tira Deus, você tira a religião, você tenta
expurgar o cristianismo, mas essas mesmas pessoas que atacam o cristianismo vão para a Ásia fazer mochileiros, né? Fazer mochilão na Ásia, aí entram no templo budista, acha a coisa mais linda, o Buda de não sei quantas toneladas de ouro, mas vive criticando as obras de arte da idade da Renascença, ou as obras de arte que são tesouros da humanidade que tem no Vaticano, né? Ah, nossa, o Vaticano tem obras de arte caríssimas, aí fica criticando. Mas, detalhe, a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do planeta Terra. Sim, do planeta Terra. Não existe nenhuma outra instituição que faça mais pelos pobres do mundo inteiro do que a Igreja Católica. Mas essas pessoas que criticam a igreja, a riqueza da igreja, não sei o que, vão lá para a Ásia, vão lá nos países budistas, shintoístas, etc., e acham lindo, né? Acham coisa maravilhosa. Por exemplo, o padre exigir que a pessoa venha de forma decente para a missa, né? Entra no templo de Deus, nossa, que padre radical, aí começa a xingar, começa a falar, isso é um absurdo, Deus vê o coração, e várias de palavras assim bem pesadas, né? Já vi coisas bem pesadas atacando o padre. Mas essa mesma pessoa faz um mochilão lá na Ásia e vai entrar em alguns templos budistas ou shintoístas, ou seja lá o que, das religiões que tem lá, e não, olha só, não pode entrar sem vestir uma roupa, né? Aí tem que botar um saião bem grande que vai até os pés. Em alguns templos nem a mulher pode entrar. Que interessante, né? Aí é lindo, aí faz blog, faz vídeo no YouTube. Nossa, que fofo, vamos preservar a tradição dos outros, né? A nossa pode acabar com tudo, né? Então a nossa é ridícula, é demodê, é absurdo, mas a dos outros a gente preserva. Então assim, critica a batina do padre, mas acha lindo o índio andar de cocá, é lindo, mas o padre não pode usar batina. As contradições do mundo, não é verdade? Bom, estamos aqui para fortalecer a nossa fé. Por quê? Quando nós temos a nossa fé fortalecida, nós podemos ser luz no mundo. Eu quero convidar vocês ao combate, mas para combatermos, precisamos ser soldados treinados. Por isso que eu estou chamando você aqui toda segunda-feira para a aula de catecismo, para sermos soldados treinados. Certo? Concordam comigo? Então vamos lá. Por que se diz que Deus é Pai? Então, existem várias razões pelas quais a palavra de Deus, a Bíblia e o ensinamento da igreja diz que Deus é Pai. A primeira coisa é porque ele é o Criador, ou seja, ele é a origem de todas as coisas. Ele é o Criador onipotente. Então, como é atribuído à pessoa divina do Pai a criação. Veja, a Trindade age sempre junta. Quem cria é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas atribui-se de modo mais particular ao Pai a criação. Então, primeira coisa é porque ele é o Criador. Então, por natureza, ele também é o Pai da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque pode haver uma confusão aqui entre o Pai e o Filho. Veja bem, quando nós dizemos que eu, homem, sou pai de uma criança, não sou, no caso, né, eu sou padre, mas um homem é pai de uma criança, óbvio que o homem, o pai, veio antes da criança, né? Então, meu pai nasceu 20 e alguns anos antes de mim, 23 anos antes de mim. Acho que meu pai tinha 23 quando eu nasci. 22 por aí, não me lembro agora. Então, óbvio que os nossos pais, naturalmente vieram antes. Então, são mais velhos. Existe um tempo entre o pai e o filho. Entre eu e meu pai, existe um tempo que nos separa de 22 anos. Agora, bom, ele já foi para a eternidade, então não sei como é que faz essas contas. Entendeu? Mas, no caso do pai e do filho, Deus Pai e Deus Filho, não existe um tempo. O pai, ele não é mais velho do que o filho, ele não é superior ao filho, no sentido que ele é mais Deus do que o filho. Então, o filho, o pai gera o filho desde toda a eternidade, eternamente, infinitamente. Então, a natureza do pai é característica da primeira pessoa da Santíssima Trindade gerar
o Filho. Então, ele é Pai porque ele é Pai da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho. Ele é Pai porque ele também é aquele que governa o universo. E nesse sentido amplo, queria que vocês entendessem, Deus é Pai de todos. Então, quando a gente fala que Deus é Pai de todos, nós queremos dizer que ele é o Senhor, ele é o Criador de todos os homens, de todo o universo, do universo inteiro. Mas existe uma distinção, e isso é muito importante, porque aqui tem uma casquinha de banana, uma distinção entre a paternidade divina de modo amplo, porque ele é o Criador, e a paternidade divina para os cristãos, porque nós somos cristãos. Qual é a diferença? É que nós cristãos somos adotados pelo batismo, nós somos adotados como filhos de Deus em Jesus Cristo. Então somos filhos adotivos de Deus. Então sim, existe uma grande diferença, uma diferença fundamental, essencial entre o cristão batizado e o pagão. O pagão não é filho como nós. O pagão, ele é uma criatura de Deus. E por ser criatura de Deus, e por ser um homem, uma mulher, uma pessoa humana, ele é chamado a participar da natureza divina pelo batismo, mas ele não foi batizado. Portanto, ele ainda não é adotado como filho de Deus. Por que isso é uma casquinha de banana? Porque às vezes a gente diz, todo mundo é filho de Deus, portanto todo mundo vai para o céu. Não, não é verdade. Jesus diz no Evangelho, Mateus capítulo 28, esqueci aqui o versículo, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, para ser salvo, eu preciso crer e ser batizado. Por isso que eu duvido um pouquinho de Aristóteles e Platão estarem no céu, né? Como dizia meu professor de filosofia. Mas talvez, bom, não sei, né? Quem sabe? Porque existe também o batismo de desejo, de intenção, existem outras coisas que não vou falar agora, mas que pode ser tema da nossa aula. Lá, quando a gente for falar sobre o batismo, eu vou falar sobre os outros tipos de batismo que podem salvar, que é o batismo de sangue, o batismo de desejo e de intenção também, tá? Então a gente vai falar mais lá na frente. E nesse sentido, um pagão, um ainda não batizado, pode ser salvo, certo? Como também uma criança que morre sem batismo, mas existe a intenção e o desejo dos pais, se ela for pequenininha, ela também pode ser salva, acreditamos, né, sobre isso. Mas a gente vai falar sobre isso quando a gente falar do batismo, tá bom? Então, Deus nos criou, Deus conserva o mundo e governa o mundo. O que é que significa dizer que Deus conserva o mundo? Significa dizer que toda a existência, tudo que você vê, dá uma olhadinha ao seu redor aí, na minha frente aqui tem a natureza, que atrás de mim tem os meus livros, aqui o meu monitor, minha câmera, meus aparelhos, são muitos aqui. Essas coisas existem não porque Deus criou, estralou o dedo assim, né? Como um Thanos ao contrário, e as coisas aconteceram. Minha cultura pop, né, gente? Não. Deus disse, faça-se a luz. Deus disse, hajam os animais, os pássaros, os peixes. Faça-se o dia e a noite, separe-se a água da terra, o dia e a noite, etc. Você vai ver lá no livro do Gênesis, o relato da criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E é bonito também, porque quando Deus cria todas as coisas, ele vai, faça-se, 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 vai usando o verbo, né, o autor sagrado coloca na boca de Deus, né, esse verbo impessoal, faça-se. Mas quando é para chegar a hora do homem, ele diz, façamos o homem. A Trindade, né, se manifesta ali. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus os criou, homem e mulher. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus, chamados a participar da vida divina, né? Então, atenção, Deus, ele sustenta no ser todas as coisas. As coisas existem porque Deus quer. Porque a onipotência divina
sustenta as coisas na sua existência. Na hora em que Deus tirasse a sua onipotência divina, tirasse essa sustentação, as coisas simplesmente deixariam de existir. Eu sei que eu acabei de falar uma coisa meio filosófica, um pouco mais profunda, mas eu também não vou deixar de falar coisas um pouco mais profundas aqui para vocês. Por que isso é importante? Porque existe uma doutrina falsa, tá? E a doutrina maçônica, em que Deus ele é o arquiteto do mundo, ou o grande relojoeiro. Essa é uma heresia que é presente na maçonaria. Parêntese aqui, nós católicos somos proibidos de frequentar, de participar ou de se associar à maçonaria, pois ela é inimiga da igreja, uma falsa doutrina. O que é que significa essa doutrina maçônica e alguns outros seitas também, ou talvez você até pense nisso, né? Significa que Deus criou o mundo e agora te vira, agora é com vocês, porque eu vou, como diz o Gênesis, descansar, né? Vou aqui balançar na rede aqui do paraíso eternamente e vocês servirem aí, porque já deixei as coisas funcionando de modo perfeito, de modo bonito. Se vocês estragarem, é problema de vocês. Gente, não é bem assim, tá? Então Deus criou o mundo e ele governa o mundo, ele sustenta o mundo. Tudo está nas mãos de Deus, certo? Tudo está nas mãos de Deus. Nada escapa ao governo divino. Claro que aqui nós vamos encontrar o problema do mal. Nós vamos falar sobre isso mais lá na frente, quando a gente falar sobre o pecado. Mas tudo está sob o governo divino. Tudo está nas mãos de Deus, de modo que não se preocupem. Deus está no controle de tudo. Agora, ele, na sua divina providência, ele nos colocou como participantes da sua obra, participantes do seu amor. De forma que um pai e uma mãe, ele participa da criação de um ser humano. Quem cria o ser humano é Deus. Mas o pai e a mãe participam da criação desse ser humano. Deus infunde a alma. Deu para entender? Então, tudo está no controle de Deus. Por isso nós podemos rezar, devemos rezar, para que o governo do mundo, a vontade de Deus seja realizada no mundo, como Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. Porque no céu, de que forma é feita a vontade de Deus no céu? De forma perfeita, absoluta. E na terra? O pecado dos homens às vezes atrapalha, né? Então, que a vontade de Deus seja feita. Nós vamos estudar isso mais na frente, que não vamos estudar a oração, eu estou só adiantando. A vontade de Deus seja feita aqui na terra, que nós, homens, a quem Deus deu o livre-arbítrio, possamos entrar em sintonia com a vontade divina, para que se realize a vontade de Deus no mundo. Mas o que é importante em tudo isso que eu ensinei, para ficar bem claro e bem simples, Deus não abandona o mundo. Deus não é o grande relojoeiro. O relojoeiro que faz o relógio automático, depois que ele dá lá o último clique, o relógio funciona e acabou-se. Ou o grande arquiteto, ele arquitetou tudo, fez tudo e acabou, não liga mais. Não, não é isso. Tá? Deus governa o mundo. Então, essa é a característica da nossa fé em Deus Pai. Então, Pai, porque é o Criador do universo. Pai, porque governa o mundo. Pai, porque nos adotou, nós cristãos, e somente nós cristãos, fomos adotados como filhos de Deus. Então, é Pai também, teologicamente, né, principalmente porque ele é Pai da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, certo? Nós cremos, isso eu falei bastante na aula passada, crer não é algo psicológico, não é uma opinião que eu tenho, não é uma impressão que eu tenho, mas é uma verdade absoluta para mim, sem sombra de dúvida. Então, quando eu digo eu creio, então se você perdeu a aula passada, por favor, assista, que eu explico bem direitinho isso. Eu
estou afirmando que eu não tenho a mínima dúvida desta verdade, não é algo da minha psicologia, do meu sentimento, mas é algo da minha razão. Eu tenho um assentimento da razão sobre aquela verdade. Então, eu creio que Deus, ele é Pai Todo-Poderoso, ou seja, uma outra palavra para Todo-Poderoso é onipotente, ou seja, que ele tem todo poder. O poder de Deus, ele é infinito e ele é absoluto. Não existe nada que Deus não possa, a menos que seja uma impossibilidade metafísica. Aí eu vou dar outro nó na cabeça de vocês, mas é muito simples. Deus não pode o que for irracional, e eu vou já dar um exemplo de algo irracional, porque isso vai contra a própria natureza divina. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Deus não pode criar um outro Deus. Por quê? Porque é irracional. Um segundo Deus procederia no tempo do primeiro Deus. Assim, seria uma coisa absurda, né? Uma coisa que fosse igual a ele. Então não faz sentido. Mas talvez esse exemplo ficasse difícil para você imaginar. Mas vou dar outro exemplo. Um exemplo bem simples que até as crianças vão conseguir entender o que é uma impossibilidade metafísica, esse nome tão chique que eu acabei de falar aqui. Lembra do Kiko, do Chaves? Qual era o desejo maior do Kiko no seriado Chaves? Quem lembra? Vocês sabem? Bota aqui no chat. O que é que ele queria ganhar de presente? Ele queria uma bola quadrada, não é isso? Então, eu sou fãzão do Chaves, né, gente? Chaves é o melhor programa humorístico da história da TV mundial. Não tem. Profundamente católico, tá? Profundamente católico. Então, Chaves queria uma bola quadrada. A bola quadrada nem Deus pode fazer. Por quê? Porque é uma impossibilidade metafísica. Entendeu? Não pode ao mesmo tempo ser bola e ao mesmo tempo ser quadrada. Não dá. Então, isso aqui é só a guisa de curiosidade, porque fora isso, né? Porque isso realmente não dá nem para pronunciar, a coisa é impronunciável, né? Porque ela é irracional, ou seja, não dá. Então, fora isso, né? Que é quase uma curiosidade que eu falei aqui para vocês, mas só para deixar a coisa bem profunda mesmo, Deus onipotente, ele tudo pode. Deus pode tudo, inclusive ele pode modificar as leis que ele mesmo criou. Então Deus criou as leis da natureza, as leis da gravidade. Então Deus pode modificar essas leis. Quando Deus modifica essas leis, isso significa que nós chamamos de milagre. Então, transformar a água em vinho. A água se transforma em vinho? Não. Pela lei da natureza, não. Mas Deus simplesmente muda a lei da natureza e transforma a água em vinho. Né? Andar sobre as águas. É possível andar sobre as águas? Não. Não é possível. Mas Deus suspende a lei da natureza, da pressão, sei lá quais são as leis ali que não dá. E pronto. Entendeu? Então, isso é o que chamamos de milagre. Deus tudo pode. Por isso, eu acho bem absurdo, não sei se você já viu, pessoas que querem negar os milagres, né? Existe uma corrente teológica herética também, tá? E de origem protestante, um teólogo chamado Bultmann, mas tem outros aí, eu não gosto muito de ficar investigando essas coisas, sim. Mas que atingiu a Igreja Católica, especialmente através da teologia da libertação, né? Tão falada a teologia da libertação, que ela é dessacralizante. Então, interpretações bíblicas que querem negar os milagres de Jesus. Por exemplo, você já deve ter ouvido em algumas homilias de teólogos da libertação, né? Padres que são adeptos dessa corrente aí bem esquisita, bem estranha, que tem tirado a fé de muitas pessoas, né? Jesus não multiplicou os pães, aquilo ali foi apenas uma partilha. Então, se a gente partilhar, não vai faltar pão para ninguém. No fundo, ele está querendo divulgar o comunismo, né?
Ou Jesus não andou sobre as águas, aquilo ali era para mostrar que Jesus era o novo Moisés. Assim como Moisés abriu as águas, Jesus andou sobre as águas. Aí tudo tem explicação. O anjo não apareceu à Virgem Maria, porque anjo não existe, aquilo ali foi uma figura de linguagem. Menino, uma figura de linguagem gerou o verbo encarnado, olha só que interessante. Então você vai encontrar algumas interpretações muito pesadas do Evangelho, pesadas no sentido de que são dessacralizantes, né, que querem fazer o Evangelho como se fosse apenas uma conversa humana, né? Uma conversa humana. Então, uma história humana, né? Então, e não uma revelação divina. Então, Jesus Cristo, nós vamos falar proximamente, né? Obviamente que ele é Deus, e Deus tudo pode, inclusive nos converter, mudar a nossa vida, né? Então vamos lá. Então, outro exemplo de impossibilidade metafísica, né? Deus não pode pecar, né? Deus não pode morrer, Deus não pode ser fraco, etc. Padre, mas Jesus não morreu na cruz? Morreu como um homem, né? Não como Deus. Como Deus ele não pode morrer. Então Deus é Pai, ele é Criador do céu e da terra. Criar quer dizer fazer algo do nada. Então existe um verbo no hebraico que é o verbo bará. O bará significa tirar do nada, certo? Então a primeira frase da Bíblia, eu decorei porque eu acho bonito, eu vou falar para vocês aqui, é Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio, Bereshit bara, criou Deus. Então, esse verbo, né, o verbo bara, significa tirar do nada. Por isso Deus se diz Criador do céu e da terra. Hashamayim ve'ha'eretz. Hashamayim ve'ha'eretz. Eretz é terra. Porque fez do nada o céu e a terra, e todas as coisas no céu e na terra se contêm. Isto é, todo o universo. O mundo foi igualmente criado por todas as três pessoas divinas, porque tudo que uma pessoa faz em relação às criaturas, fazem-no com o mesmo ato as outras duas pessoas divinas. A criação se atribui particularmente ao Pai, porque a criação é efeito da onipotência divina, a qual se atribui especialmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Então, é um atributo. Conquanto todas as três pessoas têm a mesma onipotência, sabedoria e bondade. Então, eu quero que fique bem claro aqui para a gente não se tornar herege, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma onipotência, a mesma sabedoria e a mesma bondade. Mas é um atributo que nós damos à primeira pessoa da Santíssima Trindade, a onipotência, a criação. Mas a Trindade age sempre junta. Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, as conserva e governa em sua infinita bondade e sabedoria, e nada acontece no mundo sem que Deus o queira e o permita. Então aqui eu queria explicar também, existem dois aspectos da vontade divina. Existe o aspecto da vontade positiva de Deus e da permissão de Deus. Então Deus não quer o mal, mas ele permite o mal. Nós vamos falar mais na frente sobre o mal. Mas nada escapa da vontade de Deus, certo? Ou é vontade positiva de Deus, ou é permissão de Deus. Por que que Deus permite? Porque Deus é suficientemente poderoso para tirar um bem maior de qualquer mal. Qual foi o maior mal que já existiu e que jamais existirá? A morte do Filho de Deus na cruz. E dali saiu o maior bem que jamais existiu e jamais existirá, que é a salvação de todos os homens. Não é verdade? Então, faz essa pergunta São Pio X. Por que dizeis que nada acontece aqui no mundo sem que Deus o queira ou permita? Disse
que nada acontece aqui no mundo sem que Deus o queira ou permita, porque há coisas que Deus quer e manda, então foi isso que eu expliquei agorinha, e outras que ele não impede, como o pecado. Então, Deus não quer o pecado, mas ele simplesmente não impede, porque ele respeita a nossa liberdade. Ele nos criou livres, nós não somos marionetes. Mas é claro que Deus não quer positivamente o pecado, ele apenas permite, tolera. E por que Deus não impede o pecado? Deus não impede o pecado porque até mesmo do abuso que o homem faz da liberdade que lhe concedeu, sabe tirar um bem e fazer resplandecer sempre mais a sua misericórdia ou a sua justiça. Então, o pecado, ele faz resplandecer a misericórdia divina ou a justiça divina. Bom, eu queria hoje, não vamos nos estender mais, na próxima aula nós vamos falar sobre os anjos, tá? Então, se você quiser aprender sobre os anjos, assina aqui o nosso canal, tá? Nos segue e na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria, para resumir, que ficasse bem claro aqui para você. Presta atenção, não sai agora não, tá bom? Deus é meu Pai e seu Pai? Sim. Em que sentido? Em sentido amplo, porque ele é o Criador de todas as coisas. Então, ele é o Pai da criação. Ele é a origem, ele governa. Tudo está nas mãos de Deus. Não somos maçônicos, nem, sei lá, gnósticos ou sei lá que seita, tá? Nós acreditamos que tudo está nas mãos de Deus. Deus é o governador, o Senhor de todas as coisas. Algumas coisas Deus quer positivamente, algumas coisas Deus permite para tirar um bem maior. Isso é muito importante. Outra coisa importante é que nós somos filhos de Deus de modo especial, de modo particular, de modo mais sublime do que as outras pessoas. Porque enquanto as outras pessoas podem se dizer filhos de Deus porque são criaturas, foram criadas por Deus, nós cristãos somos batizados, somos adotados como filhos no seu Filho Jesus Cristo. Então, nós somos, de fato, e isso é um mistério enorme, nós somos, de fato, filhos de Deus e filhos amados de Deus. Eu queria terminar com uma reflexão espiritual aqui para você. Reflita sobre isso, reze um pouco sobre isso. Você é filho, você é filha de Deus. Com qual amor Deus olha para você? Com qual caridade, delicadeza, bondade Deus olha para você? Veja, às vezes nós somos tão escrupulosos, às vezes nós caímos em escrúpulos, nós temos medo de Deus. Medo que Deus não nos perdoe, medo que Deus nos mande ao inferno, medo de esquecer algum pecado na confissão e assim eu não ser perdoado, não ser salvo, medo de não rezar direito, medo de não agradar a Deus. Você já sentiu essas coisas? Medo de ser condenado, de perder a salvação. Talvez isso sejam escrúpulos. Eu quero convidar você, hoje à noite, vou fazer uma live, vou fazer outra live hoje à noite. Vou falar sobre escrúpulos, vou ter um convidado especial aqui, um amigo meu. Nós vamos falar, vai ser um bate-papo bem legal, acho que às 8h15, tá bom? Sobre escrúpulos de consciência. E eu queria lhe convidar a participar disso. Nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai. E nós precisamos entender de que forma espiritual, profunda, Deus é nosso Pai. Tá bom? Queria também convidar você, se você deseja participar desse projeto de evangelização, se você deseja aprofundar esses conteúdos que eu dou aqui, assine os nossos cursos. Nós temos cursos de aprofundamento. É uma maneira de você se tornar um benfeitor. Então, eu queria lhe pedir, com muita sinceridade, com muito carinho, se você puder ser um benfeitor desta obra, me ajudar, nos ajudar, a minha, toda a nossa equipe, a mantermos com alta qualidade de evangelização esse trabalho que nós damos gratuitamente para centenas de milhares de pessoas, mas precisamos da sua ajuda. Então, se você pode,
aqui na descrição do vídeo terá um link para você assinar os nossos cursos, tá? O acesso total. Nós temos cursos de confissão, cursos sobre os 10 mandamentos, cursos sobre os escrúpulos, caminho de santidade. Nós temos vários cursos que eu não vou citar aqui agora e você pode assinar, tá bom? Então, eu conto com a sua generosidade. Se você não puder, não tem problema. Reze por nós, compartilhe este vídeo, compartilhe os nossos vídeos. Isso ajuda muito a nós evangelizarmos mais e mais, tá bom? Então, vou dar agora a bênção aqui para você. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, com teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Amanhã nós temos live, todos os dias nós temos vídeo aqui no canal, ou live ou vídeos gravados, mas todos os dias, então nos siga. E hoje à noite espero você na nossa live sobre escrúpulos às 8h15 da noite. Fique com Deus e Nossa Senhora.